Aproveitando que a gente acabou de sair do carnaval e que teve muito em voga a utilização do vinho em lata durante a folia, né, eu resolvi mais uma vez fazer um teste com vinhos em lata. Escolhi uma das marcas de maior prestígio aqui no Brasil, a Aria Wines, para fazer um teste. Adquiri 3 latas, uma de espumante, Prosecco Brut, uma de vinho branco e uma de vinho tinto. E vou aqui fazer uma degustação para ver como é que anda a qualidade desses vinhos. Lembrar que quem já viu o meu vídeo sobre o desafio do vinho em lata, que eu vou deixar aqui em cima o link dele, para quem quiser ver, eu tenho uma teoria que não interessa a embalagem, interessa é o que você tem dentro dela. O que você vai beber, não a lata, você vai beber o vinho. Então o vinho tem que ter um mínimo de qualidade, mesmo seja um vinho com uma proposta de consumo mais leve, mais descontraída, no meio da folia, uma coisa mais fácil, que não tem que abrir garrafa, ter saca-rolha, nada disso. Mas o vinho tem que ter um mínimo de qualidade, tem que ter um padrão de qualidade, isso é muito importante. Então eu adquiri essas 3 latas da Aria. No futuro farei degustações com outras marcas, mas por enquanto vamos ficar nessas 3 e vamos ver como que elas vão se sair. Eu ainda não provei elas. Tá? Vamos começar aqui com o primeiro, que é o nosso espumante. Lembrando que a Aria Wines, ela tem a consultoria do Diego Arrebolo, que já foi eleito o melhor sommelier do Brasil, né? Elaborado na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul. E esse aqui, o Prosecco, como é Prosecco, ele é feito da uva Glera, certo? Que é uma uva própria para espumantes, típica da Itália, faz uma denominação de origem muito importante lá na Itália, que exatamente é o Prosecco, né? E normalmente são espumantes mais leves do que os espumantes feitos de outras uvas. Então vamos lá. Tem uma cor clara, leve palha, quase um branco papel, tá? Mostrou quando abriu uma boa perlagem, que continua, as bolhas são pequenas, assim eu vejo melhor, as bolhas são muito pequenas, mas não estão aqui em grande quantidade. Tá? É óbvio que o copo às vezes tem influência, mas o tamanho das bolinhas está realmente aprovando até agora. Tá? Tem um bom aroma, bastante fruta, uma pera, um melão. Não tem muito cheiro de levedura, que é o miolo de pão, é bem discreto. Tem alguma coisa de flor também. O aroma é um aroma. Não é um aroma muito intenso, nem muito persistente, mas é um aroma ok. Então vamos agora o que interessa sentir na boca. Olha, bem interessante esse espumante. Ele não tem uma perlagem intensa, na boca ele é bem delicado, não é agressivo, as bolinhas são pequenas, dá uma sensação gostosa, tem um paladar, não é muito doce, ele tem uma certa doçura, por espumante brut ele tem um pouco mais de açúcar, mas ele tem uma sensação de leve doçura, ele é
Está no limite entre o paladar seco e o paladar doce. Está bem no limite. Então é uma doçura que não incomoda, pelo menos nessa temperatura que eu estou tomando, ele está bem gelado, que é a temperatura que você deve tomar o espumante. Eu acho que para essa situação de consumo que ele se propõe, é um espumante muito interessante para você tomar numa balada, para você tomar num bloco de carnaval, às vezes pode beber direto da lata. É um espumante que lhe entrega um bom custo-benefício diante da sua proposta. De tomar, às vezes, na beira da piscina, né? Tem uma boa intensidade na boca, tem boa acidez. Até explicar um conceito. A doçura do vinho, principalmente do espumante, é um equilíbrio entre a quantidade de açúcar e glicerina que ele tem e a sua acidez. O espumante ele tem uma acidez um pouco mais alta do que os vinhos normais e os vinhos tranquilos, né? E ele tem ainda uma sensação um pouco acima que é dada pelas borbulhas. Então, quando você equilibra isso, você tem aquela sensação de seco. Por isso que o espumante brut tem uma quantidade de açúcar que ele pode ter, que é muito maior, por exemplo, do que o vinho seco. O vinho seco tem no máximo 4 gramas de açúcar para ter, né? E o espumante brut começa com 8. Quando ele vai ficar com o paladar menos doce, quando você equilibrar essa doçura com a acidez que ele tem naturalmente, certo? Então vamos ao próximo vinho, que é o vinho branco, aqui no gelo. Então, vamos secar a lata. E vamos abrir. Esse vinho, safra 2021, produzido também em Caxias do Sul, tá? E as uvas dele são Sauvignon Blanc, da Campanha Gaúcha, que é a região mais à fronteira do Uruguai, Trebbiano, da Serra Gaúcha, e ainda possui Riesling itálico, que é para dar mais acidez, Chardonnay para dar um pouco de estrutura, e Moscato Diallo. Tá? Então vamos aqui. Analisar, ele tem uma cor amarelo palha, querendo puxar para um dourado. Uma cor bonita, tem um bom brilho, que indica que ele deve ter uma boa acidez, né? Essa cor aqui, esse palha mais escuro, pode indicar que ele já está começando a evoluir um pouco mais. Vamos por aroma agora. Tem frutas tropicais, maracujá, principalmente, abacaxi. Já uma fruta indo para madura, o que confirma a cor que está se encaminhando para o dourado.
Agora vamos na boca. Uma boa acidez. É um vinho seco. Não dá a sensação de doçura, então ele está seco. Tem um corpo médio. Para o vinho branco ele tem corpo médio. Não é um vinho muito leve também, não é um vinho muito encorpado. Ele tem uma sensação de frescor boa, tem um bom equilíbrio e é um vinho que está bem elaborado para essa proposta da lata. Não é um grande vinho, mas também não é um vinho que vai fazer feio numa balada, você tomando ele bem geladinho, ele vai servir muito bem para o que ele se propõe. É um vinho realmente que tá bem feito, certo? Até agora estamos aprovando os vinhos do Diego Arrebolo. Vamos ver o próximo, que é o Rosé. Lata. Aproveitando enquanto eu estou abrindo, queria pedir, se você está gostando desse vídeo, deixe o seu like aí embaixo, se inscreva no canal, aperte o sininho de notificação para que o YouTube te avise sempre que eu postar um vídeo novo. Tá? Vamos para o próximo vinho. Uma cor de cebola muito bonita. Ligeiramente turvo. Esse vinho é das uvas safra 2021 também. Tem Pinot Noir da Serra Gaúcha. Tem Pinot Noir, o toque de Merlot da campanha, certo? Ainda tem Trebbiano da Serra Gaúcha. Trebbiano é uma uva branca, certo? Ou seja, ele tem uma certa mistura de um pouquinho de branco com as uvas, as duas tintas, Merlot e Pinot Noir. O objetivo disso provavelmente é dar um pouco mais de acidez, né? Então, ele parece ter um pouquinho de gás, um pouco friçante, pelo menos no visual. Ele tem uma cor um pouco turva. Tem um bom brilho, que deve ser da acidez, que ele deve ser um vinho de boa acidez. Considerando o que ele se propõe, a acidez é muito bem-vinda. Vamos nos aromas. Ele já está com aromas de fruta madura, frutas vermelhas, tem aroma de miolo de pão, levedura e amêndoas. Isso indica uma certa evolução. Um vinho que tem, da safra 2021, ele tem 2 anos na lata. Vamos lá. É o rosé um pouco mais intenso. Tem um pouquinho de tanino, mas um tanino muito fino, muito macio. Está pouco também, não é uma grande quantidade, mas ele é perceptível. Ele tem uma boa acidez, conforme eu já antecipei. Na boca, ele tem
característico aroma de frutas vermelhas. Ele traz também um traço de terroso, também de miolo de pão, né? O sabor tá bem pronunciado, é um sabor mais intenso na boca do que o aroma sugeria. É um vinho que tranquilamente é possível ser bebido. O friçante que ele pareceu mostrar aqui, um pouquinho de bolinha aqui dentro na taça, ele não é perceptível na boca. Não tem doçura perceptível, é completamente seco. Ou seja, muitas vezes uma doçura de um vinho desse é usada para esconder um defeito dele, mascarar esse defeito. E esse vinho não tem esse problema. É um vinho bem elaborado, não é um grande vinho, não é um vinho para guarda, é um vinho que, para atender uma proposta de consumo rápido, de consumo prático, numa balada que esteja bem gelado e vai entregar aquilo que ele se propõe. Então, Diego Arrébola, parabéns, seus vinhos estão aprovados e seja lá qual for a situação, como é bom gostar de vinho. Um brinde e saúde.